Hoje vou contar a história de Dona Marta, uma cozinheira que dedicou 3 décadas de sua vida a uma fazenda, apenas para ser demitida quando um novo dono milionário assumiu o controle. Mas o que ele não sabia é que Marta guardava um segredo explosivo sobre a origem da fortuna da família. Um segredo que poderia transformar sua vida tranquila em um pesadelo judicial. Entre vingança, justiça e redenção, esta é uma história sobre como a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo depois de décadas enterrada. Prepare-se para uma narrativa que vai te fazer questionar. Depois de ser injustamente demitido, você teria coragem de usar um segredo desses para virar o jogo? Deixe sua opinião nos comentários e já se inscreva no nosso canal. O vapor ainda subia da panela de feijão tropeiro quando Dona Marta ouviu os passos firmes se aproximando da cozinha. Eram passos diferentes dos que conhecia há 3 décadas. Não tinham a paciência do velho Coronel Benedito, nem a pressa dos trabalhadores rurais que sempre vinham buscar um cafezinho extra. Estes passos tinham pressa, mas também uma frieza que fazia o coração da mulher de 65 anos se apertar no peito. Rodrigo Salvatore surgiu na porta da cozinha usando um terno que custava mais do que o salário anual de qualquer funcionário da fazenda São Benedito. Seus cabelos perfeitamente alinhados e os óculos de grife contrastavam grotescamente com o ambiente rústico onde Marta passara os melhores anos de sua vida. Ele não cumprimentou, não sorriu, apenas consultou o relógio dourado no pulso, como se cada segundo perdido ali fosse um investimento desperdiçado. Dona Marta, sua voz era educada, mas carregava o tom impessoal de quem estava acostumado a demitir pessoas por videoconferência. Preciso conversar com a senhora. Marta secou as mãos no avental bordado, um presente que recebera no Natal de 2010 dos antigos patrões, e se virou para encará-lo. Seus olhos castanhos, ainda vivos apesar da idade, estudaram o rosto do jovem herdeiro. Ela conhecia aqueles traços. O nariz altivo dos Salvatore, o queixo teimoso que o Coronel Benedito usava quando tomava decisões irrevogáveis. Mas faltava algo nos olhos de Rodrigo. Faltava a humanidade que o tio, apesar de todos os seus defeitos, ainda preservava. "Pode falar, doutor", respondeu ela, usando o tratamento respeitoso que aprendera a dar aos patrões, mesmo sabendo que provavelmente seria a última vez. "Estou reestruturando a fazenda, modernizando a operação." Rodrigo falava como se estivesse apresentando um plano de negócios para investidores. "Vamos implementar uma cozinha industrial automatizada, com fornecedores externos para as refeições dos funcionários. É mais eficiente, mais econômico." Marta sentiu o mundo balançar sob seus pés. 30 anos levantando às 5 da manhã para preparar o café dos trabalhadores. 30 anos temperando a comida com o carinho de quem sabia que aqueles homens e mulheres dependiam de uma boa refeição para enfrentar o dia pesado na lida. 30 anos cuidando da casa grande como se fosse sua própria família. "E eu, doutor?" A pergunta saiu mais fraca do que ela gostaria. "A senhora será dispensada, naturalmente, com todos os direitos trabalhistas em dia, é claro. Minha equipe jurídica já preparou toda a documentação." Ele puxou um envelope grosso do bolso interno do paletó. "Aqui está a rescisão. A senhora tem 1 semana para deixar a casa dos funcionários e retirar seus pertences. 1 semana para desfazer uma vida inteira." Marta pegou o envelope com mãos que tremiam quase imperceptivelmente. Durante todos esses anos, ela se preparara para este momento de alguma forma. Sabia que um dia os velhos patrões partiriam e as coisas mudariam. Mas nunca imaginou que seria tão brutal, tão desprovido de humanidade. "O Coronel Benedito me prometeu que eu poderia ficar aqui até o fim dos meus dias", disse ela, a voz ganhando uma firmeza que surpreendeu a ambos. Rodrigo suspirou com impaciência. "Minha tia, promessas verbais não têm valor legal. E além disso, o tio Benedito não era exatamente um modelo de gestão eficiente."
Se tivesse sido, eu não precisaria estar aqui arrumando a bagunça que ele deixou. Bagunça. Ele chamou de bagunça 3 décadas de trabalho honesto, de dedicação, de amor por aquela terra e por aquela família. Marta sentiu algo se romper dentro do peito. Não era apenas o coração partindo, era também alguma coisa mais profunda, algo que a mantinha presa àquele lugar por todos esses anos. Entendo, doutor. Marta dobrou o envelope e o guardou no bolso do avental. Posso fazer uma última pergunta? Claro. O senhor pretende mexer na Casa Grande? Reformas, essas coisas? Rodrigo franziu a testa, claramente não esperando essa pergunta. Vou transformá-la em um centro de eventos. Casamentos, formaturas, esse tipo de coisa. Por quê? Por um momento, Marta quase sorriu. Quase. Curiosidade só. Uma pessoa passa tanto tempo cuidando de um lugar que fica apegada, o senhor entende? Entendo, mas era óbvio que ele não entendia nada. Rodrigo se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Dona Marta? Preciso das chaves de todos os cômodos da casa, inclusive do porão. O sangue de Marta gelou. O porão. Claro que ele sabia do porão. As chaves estão todas no chaveiro da despensa, doutor. Sempre estiveram. Todas! Os olhos dela encontraram os dele, e por um instante, Rodrigo viu algo que o fez recuar um passo. Não era medo, não era submissão, era algo muito mais perigoso, era conhecimento. Todas as que o senhor precisa, respondeu Marta. Depois que ele saiu, Marta ficou parada no meio da cozinha, ouvindo os sons familiares da fazenda. O mugir do gado no pasto, o barulho dos tratores, as vozes dos trabalhadores que em breve também seriam modernizados para fora de seus empregos. Ela olhou ao redor, memorizando cada detalhe. A geladeira velha que conhecia todos os barulhos, o fogão a lenha que ela insistia em usar, mesmo tendo um moderno ao lado, a mesa de madeira maciça onde preparara milhares de refeições. Então, seus olhos se fixaram na pequena porta que levava ao porão da Casa Grande. Uma porta que permanecia trancada há quase 3 décadas, desde aquele dia que mudara sua vida para sempre. Rodrigo queria as chaves do porão, pois que as tivesse, mas ele não fazia ideia do que encontraria lá embaixo. E mais importante, ele não fazia ideia de que Marta tinha suas próprias cópias de tudo que importava. Naquela noite, Dona Marta fez sua última refeição na cozinha da Fazenda São Benedito. Um simples arroz com feijão, acompanhado de uma linguiça caseira que ela mesma havia preparado. Enquanto comia, organizava mentalmente os próximos passos. Primeiro, encontraria um lugar para morar na cidade. Depois, procuraria alguém que pudesse ouvir sua história. Alguém que entendesse a importância do que ela guardava há tanto tempo. Às 11 da noite, quando todos já dormiam, ela desceu ao porão uma última vez. Não precisou de lanterna. Conhecia cada degrau de cor. Foi direto ao local onde, anos atrás, escavara um pequeno buraco atrás da última prateleira. Lá estava a pequena caixa de metal que ela visitava religiosamente uma vez por mês, apenas para ter certeza de que tudo ainda estava em seu lugar. Documentos, fotografias, gravações em fitas cassete antigas, recibos, contratos, uma coleção cuidadosamente preservada de evidências que poderiam destruir não apenas a reputação da família Salvatore, mas também implicar meia dúzia de políticos e empresários da região. Marta guardou tudo em uma pequena maleta de couro, a mesma que trouxera quando chegara à fazenda jovem e cheia de esperanças. Agora, aos 65 anos, levava na mesma maleta o poder de transformar esperanças em justiça. Quando saiu da fazenda na manhã seguinte, Rodrigo estava na varanda da Casa Grande, falando ao telefone sobre otimização de recursos humanos. Ele acenou distraidamente para ela, sem imaginar que a mulher humilde que carregava uma maleta velha e 2 sacolas de roupas também levava consigo o poder de destruir tudo que ele acabara de herdar. Marta não olhou para trás. Depois de 30 anos, era hora de seguir em frente. E desta vez, ela não iria sozinha.
levava consigo a verdade. Sentada na sala de estar de sua pequena casa alugada na cidade, olhando para a maleta de couro que agora guardava segredos explosivos, Marta se lembrou de quando tinha apenas 35 anos e pisou pela primeira vez no pátio da fazenda São Benedito. Era exatamente 30 anos atrás, e ela carregava essa mesma maleta, mas na época continha apenas algumas roupas simples, um crucifixo que pertencera à sua mãe e a esperança de recomeçar a vida depois da morte do marido. Naquela época, a maleta continha apenas algumas roupas simples, um crucifixo que pertencera à sua mãe e a esperança de recomeçar a vida depois da morte do marido. O coronel Benedito Salvatore era um homem imponente, com seus 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um bigode que ele acariciava quando estava pensando. Diferente do sobrinho que décadas mais tarde a demitiria sem cerimônia, Benedito tinha aquela gentileza rústica dos fazendeiros antigos. Podia ser duro nos negócios, mas tratava bem quem trabalhava para ele. Dona Marta, disse ele no dia da contratação, esta casa precisa de alguém que cuide dela com carinho. Minha esposa faleceu há 2 anos e desde então a cozinha está meio perdida. A senhora parece ser uma pessoa de confiança. Confiança. Que palavra irônica, pensava Marta agora, lembrando-se daquele primeiro encontro. Se soubesse o que descobriria anos depois, teria fugido correndo. Os primeiros meses foram tranquilos. Marta cozinhava para o coronel, para os 2 filhos adolescentes que vinham passar as férias, o pai de Rodrigo entre eles, e para os cerca de 20 funcionários da fazenda. Era um trabalho pesado, mas ela gostava da rotina, do respeito que recebia, da sensação de ser útil novamente. Foi durante o 3º mês que tudo mudou. Benedito havia viajado para a capital para resolver uns negócios e deixar a Marta responsável por uma limpeza geral na casa grande. Aproveite que não vou estar aqui para revirar tudo, dona Marta. Essa casa precisa de uma faxina completa. Ela começou pelos quartos, depois a sala, a biblioteca. Tudo corria normalmente até chegar ao porão. A porta estava destrancada, o que era estranho. O coronel sempre a mantinha fechada, dizendo que era apenas um depósito de coisas velhas. Quando desceu as escadas de madeira, Marta encontrou muito mais do que coisas velhas. O porão era maior do que imaginava, dividido em 2 ambientes. O primeiro, realmente, estava cheio de móveis antigos, ferramentas e caixas de papelão. Mas havia uma segunda sala, separada por uma parede de madeira com uma porta simples, e essa porta estava entreaberta. A curiosidade venceu a prudência. Dentro da segunda sala, Marta encontrou aquilo que mudaria sua vida para sempre. Um escritório improvisado, com uma mesa robusta, arquivos de metal e uma coleção impressionante de documentos organizados em pastas suspensas. Havia também um cofre pequeno, aberto, repleto de dinheiro e mais papéis. Ela sabia que não deveria estar ali, sabia que deveria subir imediatamente e fingir que nunca tinha visto nada. Mas algo nos títulos das pastas a fez parar. Escrituras, lote 1 a 15, contratos de trabalho, especiais, correspondência, cartório, pagamentos diversos. Foi a pasta Escrituras que ela abriu primeiro. O que viu a fez sentar pesadamente na cadeira giratória. Dezenas de escrituras de propriedades rurais da região, todas em nome de laranjas, pessoas que Marta sabia serem funcionários antigos da fazenda, alguns já falecidos. Terras que oficialmente pertenciam a trabalhadores rurais semi-analfabetos, mas que na prática eram controladas pelo coronel Benedito. Grilagem. Ela conhecia o termo porque o marido, antes de morrer, havia perdido um pequeno lote de terra para um esquema parecido. Mas era apenas o começo. A pasta Contratos de Trabalho Especiais revelava algo ainda mais sinistro. Acordos de trabalho que na prática configuravam trabalho escravo. Famílias inteiras que deviam à fazenda por moradia, alimentação e ferramentas. E que nunca conseguiam quitar essas dívidas porque os juros eram manipulados.
pessoas presas em ciclos de endividamento que se perpetuavam por gerações. Marta estava tão absorta na leitura que não ouviu os passos na escada. Interessante leitura, Dona Marta. Ela quase desmaiou do susto. Benedito estava parado na porta, mas sua expressão não era de raiva. Era de uma calma que assustava muito mais. Coronel, eu estava apenas limpando e encontrou meu pequeno arquivo particular. Ele entrou na sala e fechou a porta atrás de si. Sabe, Dona Marta, eu sempre disse que a senhora parecia uma pessoa inteligente. Inteligente demais, talvez. Marta se levantou da cadeira, as pernas bambas. Eu não vi nada, coronel. Posso esquecer tudo isso? Pode? Benedito se aproximou da mesa e pegou uma das pastas que ela havia manuseado. A senhora lê bem, pelo que vejo. Entendeu o que estava lendo? Mentir seria inútil. Marta assentiu. Então a senhora entende a situação delicada em que nos encontramos. Benedito se sentou na beirada da mesa, estudando o rosto dela. Vou ser direto. A senhora viu coisas que poderiam causar muitos problemas para muita gente, não apenas para mim. Eu não vou contar para ninguém, coronel. Eu preciso deste emprego. Eu sei que precisa, e é justamente por isso que vamos fazer um acordo. Benedito abriu uma das gavetas da mesa e retirou um contrato em branco. Começou a preenchê-lo à mão, falando enquanto escrevia. A partir de hoje, Dona Marta, a senhora não é mais apenas uma cozinheira. É minha funcionária de confiança especial. Salário dobrado, casa garantida pelo tempo que quiser ficar, plano de saúde, tudo certinho. Ele parou de escrever e a encarou. Em troca, a senhora se compromete com a discrição absoluta sobre assuntos da família. Era uma proposta generosa demais para recusar, e ambos sabiam disso. Mas Marta não era ingênua. Entendia que também era uma prisão dourada. E se eu não aceitar? Benedito suspirou. Dona Marta, a senhora é uma mulher inteligente. Sabe que pessoas que descobrem certos segredos às vezes desaparecem, ou sofrem acidentes, ou simplesmente nunca mais conseguem emprego em lugar nenhum. Sua voz permanecia calma, quase paternal. Mas eu gosto da senhora. Prefiro que fiquemos amigos. Naquele momento, Marta tomou uma decisão que a assombraria pelos próximos 30 anos. Não apenas aceitou o acordo, decidiu se proteger. Aceito, coronel, mas preciso de uma garantia. Que tipo de garantia? Quero fazer cópias de alguns desses documentos, para minha própria proteção. Vendo a expressão dele se alterar, ela se apressou. Não vou usar contra o senhor, desde que tudo corra bem entre nós. Mas se algum dia alguma coisa acontecer comigo... Benedito ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente riu, uma risada sem humor. A senhora é mesmo inteligente. Está bem, pode fazer suas cópias. Mas lembre-se, isso funciona para ambos os lados. A senhora me protege, eu protejo a senhora. Durante as semanas seguintes, Marta trabalhou metodicamente. Nas madrugadas, quando todos dormiam, descia ao porão e fotografava documentos com a velha câmera instantânea que comprara na cidade. Gravava conversas comprometedoras que ouvia quando o coronel recebia visitas, políticos, empresários, funcionários de cartório. Criou sua própria coleção de evidências, guardada inicialmente em uma caixa de sapatos escondida no forro de seu quarto. O acordo funcionou perfeitamente por anos. Benedito cumpriu sua palavra. Marta viveu confortavelmente, respeitada, protegida. Em troca, ela guardou todos os segredos da família. Assistiu em silêncio a dezenas de injustiças. Fechou os olhos para a exploração que continuava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Foram anos de uma paz tensa, construída sobre um equilíbrio de medo mútuo. Mas agora, 3 décadas depois, sentada na sala de estar de sua pequena casa alugada na cidade, Marta olhava para a mesma maleta de couro e sabia que o acordo havia sido quebrado. Rodrigo não tinha honrado os compromissos do tio.
Não tinha mostrado respeito pela dedicação dela. Não tinha demonstrado sequer humanidade básica, o que significava que ela não devia mais lealdade alguma à família Salvatore. Marta abriu a maleta e examinou cuidadosamente seu tesouro de segredos. 30 anos de evidências meticulosamente preservadas, fotografias que mostravam reuniões secretas, gravações de conversas comprometedoras, cópias de contratos ilegais, recibos de propinas. Uma rede inteira de corrupção e exploração documentada com a paciência de alguém que sabia que um dia essas informações seriam necessárias. Por 3 décadas, ela havia sido a guardiã silenciosa desses segredos. Agora, era hora de decidir o que fazer com eles. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era sua vizinha, Dona Rosa, perguntando se ela estava bem. Palavra havia se espalhado rapidamente na pequena cidade sobre sua demissão da fazenda. Estou bem, Dona Rosa. Obrigada por perguntar. Que absurdo, Marta. 30 anos de trabalho honesto e esse menino rico te manda embora assim, sem mais nem menos. É a vida, né? É nada. Isso é injustiça. Se fosse comigo, eu dava um jeito de fazer ele se arrepender. Depois de desligar, Marta ficou pensando nas palavras da vizinha. Fazer ele se arrepender. Talvez fosse exatamente isso que ela precisava fazer. Não por vingança. Ela não era uma pessoa vingativa, mas por justiça. Por todas as famílias exploradas ao longo dos anos, por todos os trabalhadores que sofreram em silêncio, por todas as terras roubadas, por todas as injustiças que ela presenciara e sobre as quais se calara. Era hora de quebrar o silêncio. Marta pegou o jornal local que estava sobre a mesa e procurou a seção de classificados. Lá estava, no canto inferior da página, João Mendes, jornalismo investigativo, denúncias e apurações, descrição garantida. Ela recortou o anúncio e o colou na geladeira. Amanhã faria uma ligação que mudaria não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. Pela primeira vez em 30 anos, Dona Marta dormiu sem o peso dos segredos guardados, porque finalmente havia decidido libertar não apenas a verdade, mas a si mesma. A pequena lanchonete Sabor da Terra ficava na rua principal de Ribeirão das Pedras, estrategicamente posicionada entre o banco e a farmácia. O tipo de lugar onde todo mundo eventualmente aparecia e onde as conversas fluíam tão livremente quanto o café forte que serviam. Era o local perfeito para um primeiro encontro discreto. João Mendes chegou pontualmente às 3 da tarde, como havia combinado por telefone. Marta o identificou imediatamente. Era o único homem jovem na lanchonete, usando uma pasta de couro e consultando nervosamente o celular. Devia ter uns 35 anos, a mesma idade que ela tinha quando descobriu os segredos da fazenda. Mas enquanto ela, naquela época, era apenas uma mulher procurando emprego, João tinha nos olhos a fome característica dos jornalistas investigativos. Aquela mistura de curiosidade insaciável e indignação controlada. Dona Marta? Ele se levantou quando ela se aproximou da mesa do canto que havia escolhido. João, imagino. Ela estendeu a mão, notando que ele tinha um aperto firme, mas não tentava impressionar com força excessiva. Bom sinal. Obrigada por aceitar me encontrar. Imagina, quando a senhora mencionou irregularidades na fazenda São Benedito, confesso que minha curiosidade ficou aguçada. João puxou a cadeira para ela se sentar. Estou pesquisando questões fundiárias na região há alguns meses. Marta pediu um café simples. João, um suco de laranja. Ela estudou o rapaz enquanto ele organizava um pequeno gravador digital sobre a mesa. Cabelos ligeiramente despenteados, camisa social que já havia visto dias melhores, sapatos limpos mas gastos. Não era um jornalista de grandes veículos. Provavelmente trabalhava para jornais locais ou sites independentes. Perfeito. Os grandes jornais tinham muito a perder, mexendo com famílias poderosas da região. Posso gravar nossa conversa? Perguntou ele, a mão pairando sobre o aparelho. Por enquanto não.
Marta tomou um gole do café e suspirou. Primeiro preciso entender que tipo de pessoa você é, João. O que estou prestes a contar pode ser perigoso para ambos. Os olhos de João se iluminaram. Todo jornalista investigativo vivia para ouvir essas palavras. Perigoso como, dona Marta? Do tipo que envolve pessoas com muito dinheiro, muito poder e muita coisa a perder. E ela se inclinou ligeiramente sobre a mesa, baixando a voz. Me conte sobre sua pesquisa. O que você já descobriu sobre irregularidades fundiárias na região? João hesitou por um momento, claramente avaliando quanto poderia revelar. Bem, tenho encontrado padrões estranhos nos registros de propriedade dos últimos 40 anos. Muitas terras que oficialmente pertencem a pessoas simples, trabalhadores rurais, mas que na prática são controladas por fazendeiros maiores. Grilagem. Exato. E não é só isso. João se animou, percebendo que tinha encontrado alguém que entendia o assunto. Há indícios de manipulação nos cartórios, registros que somem e reaparecem com informações alteradas, funcionários públicos que enriqueceram inexplicavelmente. Marta assentiu lentamente. E a Fazenda São Benedito apareceu nessa sua pesquisa? Algumas vezes. Nada definitivo, mas... Ele pausou, estudando o rosto dela. A senhora trabalhou lá por muito tempo, não foi? Deve ter visto muita coisa. 30 anos, João. 30 anos vendo, ouvindo e me calando. Marta tomou outro gole do café, ganhando tempo para organizar os pensamentos. Me diga uma coisa. Você tem coragem de ir até o fim com uma investigação? Mesmo sabendo que pode mexer com gente muito perigosa? Dona Marta, entrei nesse ramo justamente para isso, para dar voz a quem não tem, para expor injustiças. João se inclinou para a frente, os olhos brilhando com determinação. Se a senhora tem informações sobre irregularidades, eu tenho interesse em ouvir. Não são apenas irregularidades, João. Marta abriu a bolsa e retirou uma única folha de papel. Uma cópia de um contrato de trabalho da década de 1990. São crimes que estão acontecendo há décadas e que envolvem não apenas o Salvatore, mas políticos, funcionários públicos e empresários de toda a região. João pegou o papel e começou a ler. Conforme seus olhos percorriam o documento, sua expressão mudava gradualmente da curiosidade para o choque, depois para a indignação. Isso aqui é... Ele começou. Trabalho análogo à escravidão. Isso é apenas uma amostra, João. Tenho muito mais. Quanto mais? Marta sorriu pela primeira vez desde que havia sido demitida. 30 anos de muito mais. Documentos que provam grilagem de terras, exploração de trabalhadores, pagamentos de propinas, manipulação de registros públicos, uma rede inteira de corrupção que se perpetua há décadas. João colocou o papel sobre a mesa com cuidado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Por que a senhora guardou tudo isso por tanto tempo? E por que está decidindo falar agora? Porque eu tinha um acordo com o velho Coronel Benedito. Ele me protegia, eu protegia os segredos dele. Marta suspirou, o peso de 3 décadas de silêncio evidente em sua voz. Mas o acordo morreu com ele. O sobrinho que assumiu a fazenda me demitiu como se eu fosse um móvel velho. Não respeitou nada do que foi construído durante todos esses anos. E agora a senhora quer se vingar. Não, João. Marta balançou a cabeça firmemente. Não é vingança, é justiça. Quantas famílias foram expulsas de suas terras ao longo desses anos? Quantos trabalhadores foram explorados? Quantas injustiças foram cometidas enquanto eu me calava? Ela pausou, olhando pela janela da lanchonete para o movimento da rua. Não posso desfazer o que já foi feito, mas posso impedir que continue acontecendo. João ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo que havia ouvido. Finalmente, pegou o gravador e o colocou de volta na pasta. Dona Marta, se a metade do que a senhora está me contando for verdade, isso vai muito além de uma simples reportagem. Estamos falando de uma investigação que pode durar meses e que vai mexer com estruturas de poder muito consolidadas. Eu sei. E a senhora está disposta a se expor publicamente?
porque uma hora ou outra, se decidirmos seguir com isso, seu nome vai aparecer. A senhora vai precisar testemunhar, vai ter que enfrentar advogados, talvez até ameaças. Marta pensou na casa modesta onde agora morava, nas economias que não durariam muito tempo, na idade avançada que limitava suas opções de emprego. Depois pensou em todas as injustiças que havia presenciado, em todas as famílias destruídas, em todos os trabalhadores explorados. João, eu tenho 65 anos. Não tenho mais nada a perder, exceto a oportunidade de fazer a coisa certa antes de morrer. Está bem. João respirou fundo. Vamos fazer assim. A senhora me mostra mais evidências. Eu faço uma verificação preliminar. E se tudo se confirmar, começamos uma investigação completa. Mas preciso deixar claro que isso vai ser feito com todo o rigor jornalístico. Vou checar cada informação, cada documento. Não posso publicar nada que não seja absolutamente verificável. Eu não esperaria menos. Marta se levantou da cadeira. Quando podemos nos encontrar novamente? Que tal sábado? Posso ir à sua casa, se a senhora não se importar. Assim podemos conversar com mais privacidade. Perfeito. Mas João, ela o encarou seriamente. A partir do momento que você vir o que tenho para mostrar, não há mais volta. Você vai saber coisas que algumas pessoas matariam para manter em segredo. João engoliu em seco, mas não hesitou. Entendido. Depois que se despediram, Marta caminhou lentamente pelas ruas de Ribeirão das Pedras, observando a vida simples da pequena cidade. Em poucos dias, se tudo corresse como planejado, essa tranquilidade seria quebrada por revelações que abalariam não apenas a região, mas possivelmente todo o estado. Enquanto isso, na Fazenda São Benedito, Rodrigo Salvatore terminava uma videoconferência com seus advogados sobre a reestruturação da propriedade. Quando desligou o computador, decidiu fazer uma inspeção pessoal na Casa Grande, especialmente no porão, que finalmente conseguira abrir com as chaves que Marta havia deixado. O que encontrou lá embaixo o deixou intrigado. O escritório improvisado ainda estava montado, mas havia sinais claros de que alguém havia mexido em tudo recentemente. Gavetas abertas, papéis desorganizados, uma pequena escavação atrás da última prateleira. Rodrigo não era burro, conectou rapidamente os pontos. Marta tinha acesso àquele lugar. Marta havia sido demitida e agora havia evidências de que alguém tinha removido algo do porão. Pela primeira vez desde que assumiu a fazenda, Rodrigo Salvatore sentiu um frio na barriga. Sem saber exatamente o que seu tio guardava naquele porão, mas suspeitando que não eram apenas coisas velhas, ele pegou o telefone e ligou para o mesmo escritório de advocacia que cuidava dos negócios da família há décadas. Dr. Alcides, Rodrigo Salvatore, preciso que o senhor me conte tudo sobre os negócios do meu tio. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Principalmente as coisas que não estão nos contratos oficiais. A guerra havia começado, mesmo que apenas um dos lados soubesse disso ainda. O sábado amanheceu nublado em Ribeirão das Pedras, com aquele tipo de clima pesado que antecede tempestades. Marta acordou cedo, como sempre, mas desta vez não foi o hábito de décadas de trabalho rural que a tirou da cama. Foi a ansiedade. Hoje, João viria à sua casa e ela finalmente mostraria tudo que guardara por 30 anos. Às 9 da manhã em ponto, a campainha tocou. João chegou carregando uma mochila pesada e um notebook, vestindo jeans e uma camiseta simples que o faziam parecer mais jovem do que era. Marta o recebeu com café fresco e pão de açúcar que fizera antes do sol nascer. Velhos hábitos de cozinheira não morrem facilmente. Nervosa? Perguntou João, notando que as mãos dela tremiam ligeiramente ao servir o café. Um pouco. Marta se sentou à mesa da pequena cozinha. Passei 3 décadas guardando esses segredos, João. Mostrá-los é como despir a alma. João abriu o notebook e o gravador digital. Com sua permissão, agora gostaria de gravar. E preciso que a senhora entenda.
Tudo que me mostrar será verificado independentemente. Não posso publicar nada, baseado apenas no seu testemunho. Eu entendo e espero isso de você. Marta trouxe a maleta de couro e a colocou sobre a mesa. Quando a abriu, João viu pela primeira vez a extensão do que ela havia preservado. Centenas de documentos organizados em pastas, fotografias, fitas cassete, pendrives e até alguns CDs. Meu Deus, murmurou ele. Isso é 30 anos de evidências. Marta pegou a primeira pasta. Vamos começar pelo básico, grilagem de terras. Durante as próximas 2 horas, Marta foi mostrando metodicamente como funcionava o esquema. Mapas alterados que mostravam propriedades com dimensões diferentes das escrituras originais. Contratos de compra e venda falsificados, onde trabalhadores rurais analfabetos supostamente vendiam suas terras por valores irrisórios. Certidões de óbito forjadas para acelerar transferências de propriedade. Veja este caso, disse ela, apontando para uma série de documentos. A família Pereira tinha um lote de 15 hectares há 3 gerações. Em 1995, o patriarca, seu Antônio, supostamente vendeu tudo para o coronel Benedito por R$2.000. João examinou os papéis. R$2.000 por 15 hectares em 1995? Isso não é nem 10% do valor real. Exato. E olhe a assinatura do seu Antônio. Marta mostrou 2 outras assinaturas do mesmo homem em documentos diferentes. Compare com estas, de contratos de trabalho da fazenda. João colocou os documentos lado a lado. Não era preciso ser perito em grafologia para ver que as assinaturas eram completamente diferentes. A assinatura da venda é falsa, constatou ele. E seu Antônio morreu 3 meses depois de supostamente ter vendido a terra. Ataque cardíaco, segundo a certidão de óbito. Marta pegou o outro papel. Mas olhe esta receita médica, datada 1 semana após a morte oficial dele. João sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele estava vivo quando supostamente já tinha morrido. E há 15 casos similares, apenas na década de 90. Marta abriu outra pasta. Mas isso é só o começo. Quer ver como funcionava o esquema de trabalho escravo? As próximas evidências eram ainda mais chocantes. Contratos de trabalho que, na prática, prendiam famílias inteiras à fazenda através de dívidas impagáveis. Trabalhadores que deviam por moradia, alimentação, ferramentas e até pela água que bebiam. Juros compostos calculados de forma a garantir que as dívidas sempre aumentassem, nunca diminuíssem. Este aqui é o contrato da família Santos, explicou Marta. Chegaram à fazenda em 1988, devendo R$300. Quando saíram, em 2003, a dívida era de R$12.000, mesmo tendo trabalhado 15 anos sem receber salário. João fazia anotações freneticamente, mas parava frequentemente para fotografar documentos com seu celular. Como isso funcionava na prática? Como eles conseguiam manter as pessoas lá? Medo, principalmente, e ignorância. Marta suspirou. A maioria eram pessoas simples, sem estudo, que não entendiam os contratos que assinavam. E quando tentavam sair, eram ameaçados. Alguns que insistiam em partir, sofriam acidentes. Que tipo de acidentes? Marta pegou uma pasta marcada como ocorrências. Em 1992, Zé da Silva tentou denunciar as condições de trabalho na delegacia de polícia. 1 semana depois, foi encontrado morto na estrada, atropelado. Hit and run, segundo o boletim de ocorrência. Jesus! Em 1997, Maria Conceição conseguiu fugir da fazenda e foi para a capital tentar conseguir ajuda do Ministério Público. Antes que pudesse fazer a denúncia formal, sofreu um acidente doméstico, explosão de botijão de gás. João parou de escrever e olhou para Marta. A senhora está me dizendo que... Estou dizendo que pessoas que tentavam denunciar o esquema tinham uma tendência estranha de morrer em acidentes. Marta abriu outra pasta. E aqui estão as evidências de que esses acidentes não eram tão acidentais assim. O que ela mostrou a seguir fez João sentir náusea.
gravações de conversas entre o coronel Benedito e um homem identificado apenas como Severino, onde discutiam resolver problemas com trabalhadores problemáticos, recibos de pagamentos para serviços especiais, fotografias de reuniões secretas. Meu Deus, Marta, isso aqui é evidência de homicídio. E há mais. As próximas 2 horas revelaram a extensão completa da rede de corrupção. Políticos locais que recebiam doações generosas em troca de vista grossa. Funcionários de cartórios que alteravam registros mediante pagamento. Delegados que arquivavam investigações incômodas. Juízes que decidiam casos envolvendo terras sempre a favor dos mesmos interessados. A rede envolvia praticamente todo o poder local, explicou Marta. Prefeitos, vereadores, delegados, cartorários, juízes, todos tinham suas partes no esquema. João estava visivelmente abalado. E a senhora presenciou tudo isso? Presenciei, gravei, fotografei, documentei. Marta fechou a última pasta. Durante 30 anos, fui a cronista silenciosa de uma máquina de injustiças. Por que não denunciou antes? Para quem, João? Para o delegado que recebia propina? Para o juiz que estava no esquema? Para o prefeito que era sócio oculto? Marta riu amargamente. E além disso, eu tinha medo. Medo do que fariam comigo se descobrissem que eu sabia de tudo. João ficou em silêncio por um longo momento, processando a magnitude do que havia visto. Finalmente, fechou o notebook e desligou o gravador. Dona Marta, isso aqui não é apenas uma reportagem. É material para um livro, um documentário, uma CPI do Congresso Nacional. Eu sei. E a senhora entende que uma vez que isso venha a público, não há volta? Essas pessoas vão fazer de tudo para desacreditar a senhora, para destruir sua reputação, talvez até para me matar? Marta completou a frase. João, eu tenho 65 anos e acabei de perder o único trabalho que tive nos últimos 30 anos. Não tenho família, não tenho futuro promissor pela frente, mas tenho uma chance de fazer justiça antes de morrer. Vale o risco. João guardou seus equipamentos lentamente. Vou precisar de algumas semanas para verificar essas informações independentemente. Vou começar pelos cartórios, depois os tribunais, arquivos de jornais. Faça o que precisar fazer. E a senhora precisa tomar cuidado. Se alguém suspeitar que está envolvida com jornalista, já estou tomando. Marta mostrou um celular simples. Comprei este telefone novo, só você tem o número. E instalei câmeras de segurança na casa. Depois que João saiu, Marta se sentou na varanda da pequena casa, observando as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte. A tempestade que se aproximava no céu seria nada comparada à que estava prestes a desabar sobre a região quando essas informações viessem à tona. Seu telefone, o antigo, tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô, Dona Marta? A voz era educada, mas havia algo sinistro por trás da gentileza. Aqui é Dr. Alcides Pereira, advogado da família Salvatore. Gostaria de conversar com a senhora sobre alguns assuntos relacionados ao seu tempo na fazenda. Marta sentiu o sangue gelar. Que tipo de assuntos, doutor? Seria melhor conversarmos pessoalmente. A senhora poderia vir ao meu escritório segunda-feira? E se eu não puder? Houve uma pausa longa. Dona Marta, acredito que seja do interesse de todos resolvermos essa situação de forma amigável. A senhora construiu uma reputação respeitável durante todos esses anos. Seria uma pena se algo acontecesse para manchá-la. A ameaça estava clara, mesmo embrulhada em palavras polidas. Vou pensar no seu convite, doutor. Espero que pense com carinho. E Dona Marta, talvez seja prudente evitar conversas desnecessárias com pessoas de fora. Jornalistas, por exemplo, às vezes distorcem as informações de forma prejudicial. A ligação terminou, deixando Marta com o telefone tremendo na mão. Eles sabiam. De alguma forma, já sabiam que ela estava falando com João. A guerra havia oficialmente começado. 3 semanas se passaram desde a ligação ameaçadora do Dr. Alcides.
3 semanas durante as quais Marta viveu olhando por cima do ombro, checando as câmeras de segurança obsessivamente e dormindo com uma faca de cozinha debaixo do travesseiro. Mas também foram 3 semanas produtivas para João, que trabalhou incansavelmente, verificando cada informação, cada documento, cada evidência. Na manhã de segunda-feira, 15 de junho, a primeira bomba explodiu. Fazenda de horror. Investigação revela décadas de trabalho escravo e grilagem de terras na região. A manchete do site Ribeirão Verdade se espalhou pelas redes sociais como fogo em capim seco. Em menos de 2 horas, a reportagem havia sido compartilhada milhares de vezes e reproduzida por veículos de comunicação de todo o estado. João havia feito um trabalho meticuloso. A primeira parte da investigação focava nos casos mais bem documentados de grilagem de terras, com mapas, certidões originais e depoimentos de famílias afetadas que ele conseguira localizar. Sem mencionar Marta diretamente, ele apresentava evidências irrefutáveis de como o esquema funcionava. Marta leu a reportagem 3 vezes, o coração acelerado. Era surreal ver décadas de segredos finalmente expostos ao mundo, mas sabia que isso era apenas o começo. João havia prometido que publicaria as revelações em partes para manter o impacto e dar tempo para as autoridades reagirem. Às 10 da manhã, seu telefone novo tocou. Era João, claramente agitado. Marta, viu a repercussão? Vi. Como estão reagindo? A Fazenda São Benedito não atende telefone desde ontem à noite. O escritório do Dr. Alcides emitiu uma nota dizendo que vão processar o jornal por difamação e a Polícia Civil já abriu inquérito para investigar as denúncias. E você? Está recebendo pressão? Algumas ligações estranhas, nada demais. Mas Marta, preciso te avisar. Pessoas estão fazendo perguntas sobre minhas fontes. Não vai demorar muito para descobrirem que falei com a senhora. Como se o universo quisesse confirmar as palavras de João. A campainha da casa de Marta tocou naquele exato momento. Ela foi até a janela e viu um carro preto parado na frente. 2 homens de terno esperando na porta. João, eles estão aqui. Quem? Não sei, mas não parecem pessoas amigas. Marta respirou fundo. Se alguma coisa acontecer comigo... Marta, não abra a porta. Ligue para a polícia. Para qual polícia, João? Para a mesma que ignorou todas essas irregularidades durante décadas. A campainha tocou novamente, mais insistente. Dona Marta, gritou uma voz do lado de fora. Somos advogados da família Salvatore. Precisamos conversar com a senhora sobre questões urgentes. Marta desligou o telefone com João e foi até a porta, mas não a abriu. Podem falar daí mesmo. Senhora, seria melhor conversarmos em particular. Temos uma proposta que pode ser interessante para a senhora. Que tipo de proposta? Uma compensação financeira generosa em troca do seu silêncio sobre informações incorretas que possam ter chegado aos seus ouvidos durante os anos trabalhando na fazenda. Marta quase riu. Depois de décadas guardando segredos por medo, agora eles vinham tentar comprá-la quando ela finalmente havia decidido falar. Não tenho interesse em propostas. Já disse tudo o que tinha para dizer. Dona Marta, a voz ficou mais dura. A senhora não entende a gravidade da situação. Essas acusações infundadas podem destruir reputações construídas ao longo de gerações. Pessoas inocentes podem ser prejudicadas. Pessoas inocentes já foram prejudicadas durante décadas. Agora é hora de fazer justiça. Houve um momento de silêncio do lado de fora. Depois, uma voz diferente, mais jovem. Dona Marta, aqui é Rodrigo Salvatore. Posso falar com a senhora, por favor? Marta hesitou. Rodrigo havia vindo pessoalmente. Isso era inesperado. O que quer, Dr. Rodrigo? Quero entender o que está acontecendo. Quero saber se meu tio realmente fez as coisas que estão sendo divulgadas. Havia algo na voz dele. Não era a arrogância fria do dia da demissão. Era confusão, talvez até desespero. Contra seu melhor julgamento, Marta abriu a porta, mas manteve a corrente de segurança. Rodrigo estava visivelmente abalado.
Os cabelos perfeitamente arrumados estavam despenteados, o terno amarrotado, os olhos vermelhos de quem não dormiu. Ao lado dele estava um homem mais velho, que ela reconheceu como o Dr. Alcides, e outro que parecia ser segurança. Dona Marta, disse Rodrigo, a voz trêmula. É verdade. Meu tio realmente fez essas coisas horríveis. Por que não pergunta para o Dr. Alcides? Ele cuidava dos negócios da família. Já perguntei. Ele diz que são calúnias, que a senhora está sendo manipulada por jornalistas inescrupulosos. Rodrigo se aproximou mais da porta. Mas encontrei coisas no porão. Documentos que não consigo explicar. Dr. Alcides puxou Rodrigo pelo braço. Não devemos discutir assuntos familiares na rua. Mas Rodrigo se soltou. Não, doutor. Quero ouvir da dona Marta. Ele olhou diretamente para ela. Senhora conheceu meu tio melhor que qualquer um. Me diga a verdade. Ele era o homem que eu pensava que era? Marta estudou o rosto do jovem. Viu ali o mesmo desespero que ela sentira 30 anos atrás, quando descobriu a verdade sobre a família para quem trabalhava. A diferença era que ela não tinha escolha na época, precisava do emprego, tinha medo das consequências. Rodrigo tinha escolhas. Seu tio não era um monstro, Dr. Rodrigo. Era um homem do seu tempo, um homem que acreditava que o poder justificava qualquer meio. Ela pausou. Mas sim, ele fez coisas terríveis e eu ajudei a esconder essas coisas durante 30 anos. Rodrigo cambaleou como se tivesse levado um soco. Meu Deus. Rodrigo, Dr. Alcides interveio. Ela está claramente sendo manipulada. Não pode acreditar em... Cale a boca! Rodrigo gritou, surpreendendo a todos. 30 anos, Dr. Alcides. 30 anos a senhora trabalhou para minha família. Por que mentiria agora? Por que foi demitida? O advogado respondeu rapidamente. Está buscando vingança. Não, disse Marta calmamente. Estou buscando justiça. E seu cliente sabe disso, Dr. Alcides. Sabe porque passou as últimas décadas ajudando a esconder crimes. O advogado empalideceu. Isso é uma acusação muito grave, dona Marta. É, e tenho provas para sustentar cada uma delas. Rodrigo olhou do advogado para Marta, processando as implicações. Que tipo de provas? Documentos que provam grilagem de terras, contratos que estabeleciam trabalho escravo, gravações de conversas sobre eliminação de problemas. Marta o encarou diretamente. Evidências suficientes para colocar seu tio na cadeia, se ele ainda fosse vivo, e para implicar todos os seus cúmplices. Dr. Alcides deu um passo para trás. Vamos embora, Rodrigo. Esta conversa não está levando a nada. Mas Rodrigo não se moveu. Dona Marta, se eu quisesse corrigir os erros do meu tio, seria possível? Como assim? Devolver terras para as famílias legítimas, indenizar trabalhadores explorados, colaborar com as investigações. Ele respirou fundo. Fazer o que é certo. Dr. Alcides agarrou o braço de Rodrigo com força. Você não sabe o que está dizendo. Isso destruiria não apenas você, mas dezenas de outras pessoas. Políticos, empresários, famílias inteiras que dependem de crimes, doutor. Rodrigo se soltou novamente. Que dependem de exploração e corrupção. Rodrigo, você herdou um império. Não jogue tudo fora por causa de... Ele olhou para Marta com desprezo. Sentimentalismo barato. Foi nesse momento que Rodrigo tomou a decisão que mudaria sua vida. Dona Marta, disse ele, ignorando completamente o advogado. Quero fazer um acordo com a senhora. Não um acordo de silêncio, um acordo de justiça. Me ajude a entender o que meu tio fez, me mostre as evidências, e eu prometo que vou corrigir cada injustiça que estiver ao meu alcance. Marta abriu completamente a porta pela primeira vez. Entre, Dr. Rodrigo, temos muito que conversar. Dr. Alcides tentou segui-los, mas Rodrigo o impediu. Não, doutor. O senhor já fez bastante durante todos esses anos. É hora de outra pessoa assumir os negócios da família. Quando a porta se fechou, deixando o advogado e o segurança do lado de fora, Marta sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas pela primeira vez em 3 décadas, não estava lutando sozinha.
6 meses depois da primeira reportagem de João Mendes, a Fazenda São Benedito estava irreconhecivelmente transformada. Onde antes funcionava um esquema de exploração que durava décadas, agora operava um projeto pioneiro de agricultura sustentável e responsabilidade social. Marta estava na cozinha da Casa Grande, agora convertida em centro de treinamento culinário para jovens da região, supervisionando a preparação do almoço quando João chegou para a entrevista de acompanhamento. Ela usava o mesmo avental bordado de sempre, mas seu rosto tinha uma serenidade que não existia nos tempos de silêncio forçado. "Como está nossa heroína da justiça?", brincou João, abraçando-a. "Pare com isso", riu Marta. "Sou apenas uma cozinheira que finalmente decidiu usar os temperos certos." "Que temperos certos são esses?", perguntou uma voz atrás deles. Rodrigo entrou na cozinha, mas era um homem completamente diferente daquele que havia demitido Marta 6 meses antes. Os ternos caros haviam dado lugar a roupas simples de trabalho. Os cabelos perfeitamente alinhados agora estavam sempre um pouco bagunçados. E os olhos tinham uma profundidade que só vem da experiência de enfrentar verdades difíceis. "Os temperos da verdade e da coragem", respondeu Marta, servindo café para os dois. "Demorei 70 anos para aprender a receita." 65, corrigiu João. "E valeu a pena esperar." O que acontecera nos últimos 6 meses havia surpreendido até mesmo Marta. Depois de ver todas as evidências que ela havia guardado por 3 décadas, Rodrigo não apenas colaborou com as investigações, assumiu pessoalmente a liderança do processo de reparação. A primeira medida foi demitir Dr. Alcides e contratar um novo escritório de advocacia especializado em direitos humanos. A segunda foi criar um fundo de reparação de 10 milhões de reais para indenizar famílias afetadas pelos crimes de seu tio. A terceira foi devolver voluntariamente todas as terras que puderam ser comprovadamente griladas. "Quantas famílias já foram indenizadas?", perguntou João, preparando seu gravador para a entrevista. 43 até agora", respondeu Rodrigo. "E estamos identificando mais a cada semana. Muitas pessoas que nem sabiam que tinham direitos estão aparecendo depois da repercussão das reportagens." O processo não havia sido fácil. As revelações de João, publicadas em série durante 3 meses, haviam causado um terremoto político na região. 2 prefeitos renunciaram, um delegado foi preso, 3 cartorários foram afastados e uma CPI estadual foi instalada para investigar irregularidades fundiárias em todo o estado. Dr. Alcides tentou negociar um acordo de delação premiada, mas acabou preso preventivamente quando tentou destruir documentos que comprovavam seu envolvimento no esquema. Outros políticos e empresários implicados nas evidências de Marta ainda enfrentavam processos na justiça. "E como está funcionando o projeto social?", João direcionou a pergunta para Marta. "Melhor do que eu imaginava." Ela apontou para a janela, onde se podia ver jovens trabalhando em uma horta comunitária. "Temos 15 meninos e meninas aprendendo técnicas culinárias tradicionais. Eles vão sair daqui com certificação profissional e garantia de emprego em restaurantes parceiros. E não é só culinária", acrescentou Rodrigo. "Temos programas de alfabetização para adultos, cursos de agricultura sustentável e um projeto de reflorestamento que já plantou 5.000 árvores nativas." Marta sorriu orgulhosa. Quem diria que essa velha fazenda se tornaria um símbolo de esperança em vez de exploração? "E os funcionários antigos?", perguntou João. "Os que ficaram quando a senhora foi demitida?" "Todos foram recontratados com salários dignos e carteira assinada", respondeu Rodrigo. "E estamos implementando um programa de participação nos lucros. Quem ajuda a construir a riqueza deve participar dela." João desligou o gravador e olhou ao redor da cozinha transformada. "Vocês sabem que criaram um modelo que está sendo estudado por universidades do país inteiro? A transformação São Benedito virou caso de estudo em cursos de responsabilidade social. O importante não é a fama,
disse Marta, é que nenhuma criança vai crescer aqui sendo explorada como aconteceu durante décadas. E você, Rodrigo, João se dirigiu ao jovem empresário, não se arrepende de ter aberto mão de um império construído em crimes para criar esse projeto? Rodrigo ficou pensativo por um momento. Sabe, João, durante anos achei que tinha herdado riqueza. Só depois que a dona Marta me mostrou a verdade, é que entendi que tinha herdado era uma dívida gigantesca com a humanidade. Ele pausou. Pagar essa dívida é o melhor investimento que já fiz na vida. 3 horas depois, quando João partiu para escrever seu artigo de acompanhamento, Marta e Rodrigo ficaram sozinhos na cozinha. Era um momento que se repetia frequentemente. Os dois unidos por uma jornada impossível de justiça e redenção. Dona Marta, disse Rodrigo, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. A senhora me perdoa por ter sido tão cruel no dia que a demiti? Marta sorriu e colocou a mão no ombro dele. Um gesto que teria sido impensável 6 meses atrás. Rodrigo, você era um menino rico criado para acreditar que dinheiro justifica tudo. Não é culpa sua ter demorado para aprender que algumas coisas não têm preço. Ela fez uma pausa. Além disso, se você não tivesse me demitido, eu nunca teria tido coragem de quebrar o silêncio. Às vezes, o que parece uma tragédia é apenas o empurrão que precisávamos para fazer a coisa certa. E agora, está feliz com sua nova vida? Marta olhou pela janela para os jovens que trabalhavam na horta, para os trabalhadores que chegavam do campo com sorrisos no rosto, para a terra que finalmente produzia frutos de justiça em vez de exploração. Rodrigo, passei 70 anos da minha vida, 30 calada por medo, 5 buscando justiça, e agora, estes últimos meses, finalmente vivendo em paz com minha consciência. Ela sorriu. Se morresse amanhã, morreria sabendo que fiz a coisa certa. Não fale de morrer, dona Marta. Ainda temos muito trabalho pela frente. É verdade. E sabe qual é o melhor tempero de todos, Rodrigo? Qual? A esperança. Quando você tempera a vida com esperança, qualquer receita fica saborosa. Naquela noite, Marta se sentou na varanda de sua pequena casa, que ela escolhera manter em vez de voltar para a fazenda, e refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. De uma cozinheira silenciada pelo medo, havia se transformado em símbolo de coragem e justiça. De guardiã de segredos sujos, havia se tornado defensora da verdade. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de João. Marta, recebemos uma denúncia de irregularidades em uma fazenda no interior de Goiás. Os trabalhadores de lá ouviram falar da nossa investigação e querem ajuda. Topa mais uma batalha? Marta sorriu e digitou de volta. Quando começamos? Porque havia descoberto que alguns temperos, uma vez experimentados, viciam para sempre. E o tempero da justiça era definitivamente um deles. Anos depois, quando estudantes de jornalismo perguntavam a João Mendes sobre o caso que mudou sua carreira, ele sempre dizia a mesma coisa. A verdade sempre esteve lá, esperando. Só precisava de alguém corajosa o suficiente para tirá-la do forno. E quando perguntavam sobre Dona Marta, ele acrescentava: ela me ensinou que nunca é tarde para temperar a vida com coragem, e que os melhores segredos são aqueles que paramos de guardar. Na fazenda São Benedito, uma placa na entrada resumia a transformação. Aqui se cultiva justiça, dignidade e esperança. Bem-vindos à colheita do amanhã. E na cozinha do centro de treinamento, Dona Marta continuava ensinando jovens não apenas a cozinhar, mas a viver com os temperos certos, verdade, coragem e, acima de tudo, a esperança de que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Se esta história tocou seu coração, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Deixe um comentário respondendo a seguinte pergunta: depois de ser injustamente demitido, você teria coragem de usar um segredo desses para virar o jogo? Se você quer ver outra história que vai lhe emocionar ainda mais, recomendo estes vídeos que deixo aqui na tela. Clique e assista agora. Até a próxima.